Olá, educandos e educandas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou estar com vocês nesta aula de número 6, que trata da revisão e a seguir da nossa avaliação. Vamos iniciar esta revisão. Em Sociologia, nós trabalhamos sociólogos. Muito bem, isso é bom. Mas e aí, em nossas aulas, nós dividimos entre sociólogos clássicos e alguns sociólogos contemporâneos. E apresentamos estes estudiosos, estes sociólogos, para vocês aqui em nossas aulas. Falamos de Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, Zygmunt Bauman e Manuel Castells. Estes aqui são apenas alguns exemplos, porque são sociólogos da contemporaneidade, aqueles que estão aí no século XX, século XXI, até os dias atuais, produzindo reflexões acerca da nossa sociedade, das nossas vidas em coletividade sob diversos aspectos. Agora, um detalhe. Esses sociólogos contemporâneos, eles têm por base, por fundamento, os sociólogos clássicos. E é por isso que nós esclarecemos para vocês quem são esses sociólogos clássicos. Este grupo aqui é no Brasil. Na França, por exemplo, outro autor chamado Raymond Aron, no início dos anos de 1960, elegeu como clássicos, lá na França, Auguste Comte, Durkheim, Tocqueville, Marx, Weber e Vilfredo Pareto. Vejam que são diferentes destes sociólogos clássicos eleitos aqui no Brasil. E no Brasil, quem foi que os elegeu como sociólogos clássicos diante da nossa realidade e do nosso contexto social? Foi o sociólogo Florestan Fernandes, que elege como nossos clássicos Marx, Durkheim e Weber, ao sintetizá-los do ponto de vista do método empírico indutivo, para propor uma teoria da investigação sociológica aqui no nosso país, que é o Brasil. É por isso que Florestan Fernandes traz esses sociólogos, porque ele percebe que as teorias que eles trazem, os conteúdos clássicos de sociologia, pois eles fundamentam a sociologia lá nos primeiros séculos dos seus estudos, final do século XVIII, século XIX e início do século XX. E vamos começar conhecendo um pouquinho de cada um deles e de suas principais teorias. Vamos iniciar com Karl Marx. Karl Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818 em Trevers, na Alemanha. Olha aí, início do século XIX. E veio a falecer em 14 de março de 1883, na cidade de Londres, no Reino Unido. Marx, como é mais conhecido, traz alguns conceitos e nós listamos para vocês, aí nas nossas aulas, esses principais conceitos que nós selecionamos para vocês, que são classe social, mais-valia, ideologia e alienação, superestrutura e infraestrutura. Esses são conceitos que estão presentes na obra de Karl Marx. Lembrando que não são somente esses conceitos que Karl Marx vai desenvolver. Ele desenvolve muitos outros. Estamos aqui apenas exemplificando. Outro autor apresentado para vocês é Émile Durkheim. Já Durkheim nasceu no ano de 1858, no dia 15 de abril, na cidade de Épinal, na França.
Veio a falecer no início do século XX, no dia 15 de novembro de 1917, na cidade de Paris, também na França. Durkheim tem um conceito que é fundamental. Lembrando que não é só esse, mas fundamentalmente o conceito principal de Émile Durkheim é fato social. E nós destacamos para vocês também uma obra, uma dentre as muitas que ele escreveu, né? Nós trouxemos aí como destaque as regras do método sociológico, porque Durkheim é muito importante na sociologia no sentido de que ele trouxe os fundamentos teóricos, os fundamentos metodológicos que estabeleceram a sociologia como uma ciência, por ter um método próprio, por ter características próprias, diferente de outras ciências sociais. É por isso que a obra destacada para vocês de Émile Durkheim são os fundamentos do método sociológico que ele escreveu lá no ano de 1895, ok? Mas tem também um terceiro autor que é considerado clássico, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Sim, nós apresentamos para vocês. Ele é Max Weber. E Max Weber também é alemão. Ele nasceu em 21 de abril de 1864, na cidade de Erfurt. E como bom alemão, ele também nasceu na Alemanha, não é isso? Muito bem, ok. Weber veio a falecer no dia 14 de junho de 1920, na cidade de Munique. Já Weber também tem um principal conceito, aquele que quando a gente olha, vê alguma coisa, a gente lembra imediatamente deste autor, deste sociólogo clássico, que é Max Weber. E qual é o conceito que nós apresentamos para vocês? É o conceito de ação social. Então, sempre que vocês ouvirem falar de mais-valia, lembrem de Marx. Sempre que vocês ouvirem falar de fato social, lembrem-se de Durkheim. E, para lembrar de Max Weber, um conceito-chave é ação social. Dito isso, nós passamos para os sociólogos contemporâneos, que também foram apresentados para vocês. Na sociologia contemporânea, estudam-se as causas e consequências das transformações políticas, econômicas, culturais, sociais, dentre outras. Esses pensadores, os sociólogos contemporâneos, a partir de suas reflexões, eles motivam o nosso olhar crítico para o meio em que vivemos. Ou seja, a nossa sociedade continua sob análise a partir dos conceitos que são trazidos pelos sociólogos contemporâneos. Aqui nós mostramos para vocês apenas 2 exemplos. Existem outros autores também que são muito importantes e que contribuem para o desenvolvimento desse olhar crítico sobre a sociedade na qual estamos inseridos. E aí, nós apresentamos para vocês Zygmunt Bauman. Este é um autor polonês que nasceu na cidade de Poznań em 1925, no dia 19 de novembro, ou seja, no início do século XX, lá pela metade da segunda década deste século XX, né? E Zygmunt Bauman veio a falecer, já não está mais presente, em 2017, lá no Reino Unido, na cidade de Leeds, no dia 9 de janeiro. Zygmunt Bauman foi muito importante na contemporaneidade em seu entendimento da nossa sociedade, da sociedade atual. E aí, ele trouxe um conceito muito importante também, que é modernidade líquida. Este conceito foi apresentado na obra Modernidade Líquida, que foi publicada lá no final do século XX, no ano de 1999.
Líquido já quer dizer aquilo que escorre pelos dedos, aquilo que não se consegue segurar. É por isso que Bauman vai chamar o nosso tempo de modernidade líquida, porque as relações sociais são fluídas, elas escapam por nossos dedos, não são duradouras. Esta é uma percepção do autor polonês, sociólogo contemporâneo, Zygmunt Bauman. Apresentamos também para vocês outro sociólogo contemporâneo que foi Manuel Castells. Manuel Castells nasceu no dia 9 de fevereiro de 1942. Ele tem atualmente 83 anos e é um espanhol que nasceu na cidade de Elín. Castells está vivo, está produzindo e o seu principal conceito é sociedade em rede. Castells já faz uma análise a partir da sociedade em rede, conectada a partir das redes de comunicação e de informação através da internet, como vetor principal de moldagem de novas relações sociais dentro da sociedade contemporânea. Castells vai fazer esta análise a partir das tecnologias que estão presentes nas nossas vidas atualmente. É sim uma percepção bem interessante e bem atualizada de Manuel Castells como sociólogo contemporâneo. A seguir, nós falamos de outra temática nestas aulas de sociologia, que foi padronização cultural e consumo global. Olha só, roupas que tem aqui de várias marcas, aqui no meu cabide, que já foi mostrado para vocês, estou apresentando, marcas como Calvin Klein, tem Hering, né? Eu disse também que é uma marca brasileira, e aí eu ia me preparar na aula para fazer um lanche, e fiquei em dúvida se eu queria um hambúrguer, ou se eu queria um X-caboquinho, se eu queria um suco de taperebá, ou um refrigerante, que é muito consumido no mundo todo. Essas dúvidas é porque são produtos que são tipo assim, um padrão cultural que está presente em vários, eu vou até dizer, em todos os lugares do mundo, porque eles são consumidos globalmente, no mundo todo. E a padronização cultural e o consumo global, eles são consequências de um outro fenômeno que nós também conhecemos muito bem, que é a globalização. A globalização, ela é um processo de ausência ou diminuição de barreiras econômicas e migratórias entre países. Nós dissemos e continuamos repetindo que globalização, ela destrói, ela rompe, ela não vê barreiras geográficas, né, aquelas barreiras entre países, e também não vê barreiras econômicas. Os produtos que agora há pouco falávamos para vocês, eles podem estar em qualquer lugar do mundo, graças a esse fenômeno que é a globalização. E este fenômeno está caracterizado pelo aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos do mundo. Todos os povos, todas as sociedades estão aí envolvidas neste processo que nós falamos para vocês e apresentamos aqui, que é a globalização, que causa, né, olha só, a globalização, ela leva, na verdade, a uma padronização cultural, né? Que todo mundo lá consome aquele refrigerante em qualquer lugar do mundo, gosta daquela marca em qualquer lugar do mundo, e isso leva ao quê? A um consumo global. Observem aqui que essas setas que nós apresentamos, a globalização leva à padronização, a padronização leva ao consumo global e vice-versa. É uma seta com os dois lados, porque caminham. Isso aí, gente, tem resultados aí pelo mundo todo. Um deles, por exemplo, isso aqui, é resultado da dispersão das transnacionais por
todos ou todas ou quase todas as áreas do planeta. Mais uma vez, globalização, padronização cultural, consumo global. Essas empresas transnacionais se espalham aí pelo mundo todo, levando seus produtos. E aí não se sabe qual é a origem, digamos, daquele produto. O importante para essas empresas é que os produtos sejam consumidos onde quer que estejam e possam chegar. Uma indústria que leva esses produtos, que faz com que você deseje, com que nós desejemos isto ou aquilo, é a indústria cultural. É um outro aspecto aí da globalização, e a indústria cultural, ela contribui diretamente para que esses produtos se transformem em fetiches, ou seja, desejos para nós, em objetos de desejo, não só para mim, não só para você, mas para o público em geral, em qualquer lugar do mundo. Mais uma vez, vamos repetir, o importante é que ele seja consumido. E a indústria cultural, gente, é sim uma responsável por levar aquela propaganda bonita, sedutora para você, para todos nós, para mim, a respeito de um determinado produto, que faz com que nós o queiramos, o compremos de uma forma ou de outra. Pode até não ter uma loja aí na minha cidade ou na minha comunidade, mas eu vou na internet, peço aquele produto e pronto, ele chega para mim, satisfiz. Fui seduzido pela indústria cultural e atendi aí o fenômeno da globalização com um consumo global. Mas também os comportamentos culturais são afetados aí por esta globalização. Por exemplo, como nós exemplificamos para vocês, o papel das mulheres, né? É só um exemplo aí que também influenciam quem compra determinados produtos ou em que tamanho. Não somente o público feminino, como nós falamos aqui, mas todos os públicos. O importante é que seja comprado. Mas, gente, tudo isso tem consequências. As consequências do consumo global foram apresentadas para vocês. Por exemplo, nós falamos aqui dos impactos ambientais, como a destruição de ecossistemas, poluição do ar e da água, esgotamento de recursos naturais, emissão de gases de efeito estufa e o desmatamento de florestas. Tudo isso já pode ser sentido na atualidade como consequências desse consumo global no qual todos nós estamos envolvidos. Pensem muito bem nisso, viu? Trago aqui essa reflexão mais uma vez aqui neste momento de revisão. E também apresentamos, gente, estratégias. Tudo bem, estamos envolvidos, mas vamos aí buscar algumas estratégias para, digamos assim, diminuir, continuar consumindo dentro do processo de globalização, mas pensando aí. E as estratégias que foram apresentadas aqui em nossas aulas foram valorização das características distintas de cada povo, de cada local, de cada comunidade, festivais e eventos culturais. Isso é muito importante aí que você reforce essa atividade cultural da sua comunidade como estratégia para combater a padronização cultural. Tudo bem, eu estou envolvido na globalização, mas eu tenho minha identidade, tenho os meus valores, tenho os meus costumes e minhas tradições. E isto eu vou manter e vou mostrar para o mundo. Outra estratégia que foi apresentada foi a promoção do patrimônio cultural. Sim, uma casa antiga, um monumento, tudo isso é cultura e é patrimônio cultural que deve ser preservado, mantido, para dizer, eu estou no mundo, eu sou dessa comunidade, tenho esses costumes e este monumento aqui, por exemplo, me representa. E também, gente, chega ao campo das autoridades políticas, administrativas, aí do seu município para o desenvolvimento de políticas culturais.
Estas são apenas algumas estratégias para combater a padronização cultural. Diante disso, vou me despedindo de vocês, deixo aí os conhecimentos, as reflexões e nos encontramos em próximas aulas. Tchau, tchau, gente!